pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou o César e vou falar com vocês sobre neurofisiologia do comportamento alimentar. Bom, eu sou nutricionista, eu tenho como área de atuação essa área de psicologia aplicada à escolha alimentar. Eu estudei no mestrado, né, e atuo desde então com essa área de psicologia aplicada à escolha alimentar. Lá no mestrado eu investiguei vários determinantes, né, da escolha alimentar e eu fiquei focado nos sociocognitivos. Hoje no doutorado eu faço também uma extensão desse trabalho dentro da escolha alimentar, né, pensando nessa psicologia aplicada, e eu estudo hoje influência de mídias sociais para a escolha alimentar, né, falando bem brevemente. E hoje a gente vai falar sobre neurofisiologia do comportamento alimentar. A gente vai passar aqui por alguns pontos que são muito relevantes e que são também super importantes a gente discutir dentro dessa área de comportamento alimentar, porque a gente vê, né, estudando esse tipo de coisa e atuando nesse sentido, que trabalhar com comportamento alimentar é uma coisa que é bastante complexa. E como qualquer outro tipo de especialização, precisa de aprofundamentos também, né? E tem muita ciência por trás de tudo isso. É isso que eu vou mostrar aqui bem brevemente para vocês hoje, né? Dando só uma pincelada em algumas coisinhas para vocês terem uma ideia do que se trata. Então, quando a gente fala em neurofisiologia do comportamento alimentar, a gente está falando do que, basicamente? A gente está falando de um entendimento a respeito de como que se dá o apetite das pessoas, e esse apetite, ele é multideterminado, então a gente tem vários determinantes para esse apetite, para que no final das contas a gente tenha os comportamentos alimentares. Então, esse é um ponto muito importante, entender como é que se dá esse processo todo. E para que isso serve, no final das contas? Porque se eu passo a entender como que o meu cliente, né, como que as pessoas de maneira geral, né, e como que o meu cliente tem as determinações daquilo que ele come, eu posso trabalhar de uma maneira muito mais assertiva com ele, né, para que as técnicas, as abordagens, enfim, sejam empregadas no sentido de facilitar mais as mudanças de comportamento. Então, quando eu passo a entender esses aspectos, né, eu vou falar um pouquinho aqui brevemente sobre alguns deles hoje para vocês, você consegue entender mais as questões que levam a pessoa a comer o que ela come. Se eu consigo entender muito mais isso, eu consigo identificar lá na hora do meu trabalho e eu consigo depois utilizar isso também como uma maneira, como uma ferramenta para que facilitações de mudanças depois sejam implementadas, né? Então é muito importante se aprofundar nisso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente vai falar sobre neurofisiologia do comportamento alimentar. Quem quiser me seguir lá nas mídias sociais, me siga lá. Eu vou sempre, cada vez mais, postar conteúdo lá, né? Estou lá no Twitter, estou no Instagram também, tá? Me sigam lá. Fiquem à vontade para me seguir, para trocar informações por lá, por essas mídias. Quando a gente pensa, então, quando a gente pensa na nossa escolha alimentar, né, nos nossos comportamentos alimentares, vamos falar de uma maneira mais ampla. Né? Não cabe aqui a gente definir agora o que é comportamento alimentar, mas pensem de maneira simplificada como sendo um conjunto de ações que envolvem um ato de comer. Né? Então, conjunto de ações que envolvem um ato de se alimentar são comportamentos alimentares. São inúmeros, são muitos. E esses comportamentos alimentares, eles são multideterminados. Tem muitas determinações para esses comportamentos alimentares. Se a gente pensa, então, em toda essa interação, é claro que essa interação ela vai passar por uma certa gerência, né, dentro da gente. Quem faz essa gestão dessa interação nossa com o meio? É o nosso cérebro, né, é o nosso cérebro. E é muito aí que surge a neurofisiologia do comportamento alimentar, porque ela vai descrever quais são todos os processos neuronais que explicam nessa interação entre a gente e o ambiente. Interação essa, então, que vai, depois, no final das contas, influenciar naquilo que a gente come, né? Nas escolhas que a gente faz em relação à alimentação. Então, se você pensa nessas interações todas, né, é claro que dentro dessas interações, a influência das mídias vai ter um papel bastante importante em como que o seu cérebro assimila essas informações e como que isso repercute depois nas suas ações, nos seus comportamentos. O ideal que você tem em relação a formas de corpo, formas corporais, enfim, não só isso, né, em relação também a formas de se alimentar, né, distintas, a maneira como você idealiza isso também impacta essa interação que você tem com o ambiente, e isso tem lá uma comunicação também com o seu cérebro. O que as outras pessoas fazem também tem um impacto importante.
a cultura, né, ali do local onde você reside, né, pensando em país, pensando em bairro mesmo, né, indo do macro mais para o micro. Esses contextos vão ter uma interação muito importante com a maneira como a gente assimila todo esse mundo todo, né? E isso vai ter impacto depois, no final das contas, nas nossas escolhas alimentares. Então, escolha alimentar, comportamento alimentar, né? Comportamentos, né? Colocando aí no plural, porque são muitos, são, então, derivados aí de uma série de interações que a gente tem com o meio. Não dá, então, para a gente dizer que são só fatores ligados ao alimento em si, mas são muitos fatores que levam a gente a comer o que a gente come. E quando a gente vai procurar entender um pouco mais isso, a gente, então, tem mais possibilidades de trabalho, né? Porque qual que é a grande questão? Nosso paciente sempre vai chegar para a gente e vai falar o seguinte: eu até sei o que eu tenho que comer, mas eu não sei como que eu coloco isso em prática. Como que eu coloco isso em prática? A maneira como se faz isso. E esse é justamente o ponto. Se eu não conseguir entender o contexto no qual ocorrem essas escolhas alimentares e esses comportamentos alimentares, vamos colocar de maneira mais geral, se eu não consigo entender isso lá do meu paciente, eu não consigo ali facilitar ali um processo de mudança, né? Porque justamente os pontos mais relevantes ali da realidade dele não estão sendo considerados quando eu penso, se eu não considero, né, essa visão ampla aí do comportamento alimentar, né, que é a visão mais realista, mais próxima da realidade. E se a gente está falando disso, a gente tem que falar de apetite. O que é apetite, afinal de contas, né? Apetite, que é uma coisa que a gente tem que entender mais amplamente, se a gente quer aí se inteirar desses assuntos. Apetite vai ser um componente que ele é dividido em o apetite vai ser um conceito que vai ser dividido, né? Vai ser um fenômeno que vai ser dividido em dois grandes conceitos, né? Ele vai ser composto por dois grandes componentes, né? Vai ser composto por dois grandes componentes de coisas, né? O que são esses componentes? É um componente que é chamado, né, na neurofisiologia, na neurobiologia do comportamento alimentar, enfim, como vocês queiram. Isso é chamado de maneira distinta aí ao longo dos trabalhos, né? Mas sempre vai ficar em torno disso. Neurofisiologia do comportamento alimentar, neurobiologia da ingestão, enfim. E aí eu já estou falando das abordagens mais atuais a esse respeito. Quando a gente pensa então nesse apetite, ele decorre então de dois componentes. Quais são eles? Componentes que são chamados de componentes homeostáticos e componentes não homeostáticos, né? Componentes homeostáticos e não homeostáticos. Qual que é o grande ponto, né? Esses componentes homeostáticos e não homeostáticos, como vocês estão vendo aí no slide, né? Eles são responsáveis, são dois componentes responsáveis, então, pela determinação desse apetite. A maneira como esse apetite, então, é determinado por esses componentes, depois influencia, né, ou ali leva aos comportamentos alimentares específicos da pessoa, né? E o que isso quer dizer, né, no final das contas? Se eu estou pensando, então, nesses componentes, eu estou pensando em componentes, né, que dizem respeito também ao funcionamento do meu cérebro, né? Então, pegando de novo aquele gancho que a gente acabou de falar, a interação que a gente tem com o ambiente, ela vai ser processada neurofisiologicamente, né? E isso tem repercussões no nosso corpo todo depois, né? Os estressores no ambiente, né, repercutem nos hormônios que vão sendo secretados pelo meu organismo. A comida que eu como, né, também influencia na maneira como eu estabeleço depois esse apetite, né? A minha composição corporal, enfim, e tudo isso interage de maneira muito rica, muito complexa ali no nosso cérebro, né? E aí tem ali atribuições específicas, né, que dizem respeito a esse componente homeostático e ao componente não homeostático, né? O que é cada um deles? Falando bem brevemente. O componente homeostático vai ser basicamente, né, aquele controle do nosso apetite ligado à secreção de alguns hormônios que são chamados que estão ligados a um controle de longo prazo. Então, por exemplo, a leptina é um hormônio que controla o nosso apetite, né, no longo prazo, né, está relacionado ao tecido adiposo. E os alimentos também, né, em função lá da própria composição do alimento, eles vão exercer ali um controle que é chamado de curto prazo do nosso apetite. Então, se eu pego esses controles, né, então o componente homeostático ele tem controles de longo prazo e controles de curto prazo, né?
ambos esses controles aqui são controles que fazem parte aqui do componente homeostático. Eles, então, ajudam, eles contribuem para que esse componente homeostático funcione e sensibilize lá o nosso cérebro, né? Então, por exemplo, eu tenho lá a leptina. A leptina, ela sensibiliza, na medida que ela é secretada, né? Ela sensibiliza uma área muito específica do meu cérebro, que leva, por exemplo, à inibição do comer, né? Vai estimular ali neurônios específicos do cérebro que levam a essa inibição. Eu tenho hormônios de curto prazo, né? Então, hormônios de controle de curto prazo, por exemplo, a colecistoquinina. Lembra lá da faculdade? Colecistoquinina? É um hormônio secretado lá principalmente secretado pelo trato gastrointestinal e secretado principalmente quando aquilo que a gente come tem mais gorduras e mais proteínas, né? O que acontece? Na medida que eu como alimento, então, esse hormônio é secretado, ele também sensibiliza áreas específicas do cérebro ligadas à diminuição da ingestão, né? Da procura por comida, falando de maneira mais geral, né? Essas áreas todas, depois, elas são discutidas, né, na aula, depois de maneira mais específica. Mas, enfim, ambos esses controles, né, que fazem parte aí do componente homeostático, então tem ações no cérebro. E o que é muito interessante? Essas ações, depois, é claro que elas interagem com outro componente que é chamado de componente não homeostático. O que é esse componente não homeostático? É um componente ligado ao nosso sistema de recompensa, né? A gente tem, então, um sistema de recompensa no cérebro, uma rede extremamente rica, que aí vai interligar diferentes áreas do cérebro, áreas mais posteriores com áreas anteriores, né? Então, tem a área tegumental ventral, que é mais posterior, ela se liga, né, a regiões mais anteriores do lado do nosso cérebro, por exemplo, com o núcleo accumbens, e todo esse caminho, essa rede, né, de neurônios, vai se comunicar também com esses centros aqui homeostáticos, com esses, né, que fazem parte desse componente homeostático. Ou seja, esse sistema de recompensa, ele vai se comunicar também com esses componentes homeostáticos, né? E o que é esse sistema de recompensa, né? Basicamente é um sistema que ele é alimentado, tá? E realimentado, né, no nosso cérebro na medida que eu tenho, que eu me comporto no sentido de receber alguma recompensa que me é atrativa, né? Então, quando eu tenho algum comportamento e eu tenho recompensas, né, que são atrativas para mim, né, e elas podem ser diversas, né? Pode ser quando você recebe um abraço, enfim, quando você tem uma interação social, quando você come comida, né? Essas recompensas que a gente vai tendo na medida que a gente se comporta, né? Isso é super comum, né? Todo comportamento tem algum tipo de recompensa. Essa recompensa, ela estimula, por exemplo, a manutenção de certos comportamentos. E esse sistema todo de recompensa vai interagir também com esse componente homeostático que eu estou falando para vocês. Então, essa relação entre componente homeostático e não homeostático vai ser extremamente importante, né? Extremamente importante. Eu estou falando para vocês aqui bem mesmo dessa fisiologia, falando de uma maneira mais geral, né? Tudo isso, no final das contas, contribui em conjunto para que o apetite seja definido e esse apetite lá no final vai levar, então, a comportamentos alimentares específicos, né? Comportamentos alimentares específicos. Tudo bem? Então, veja só, não basta você ter comportamentos alimentares, não basta você pensar naquela fisiologia, né? Leptina, insulina, CCK, colecistoquinina, não basta pensar só nisso para a gente entender o que é apetite, o que é querer comida, né? Buscar comida, e o que é querer parar de comer, né? Ou o tempo que você leva até ter a próxima refeição. Não basta a gente pensar nisso, a gente tem que pensar em conjunto com os sistemas de recompensa, né, que é o componente não homeostático, que é uma coisa que tem sido cada vez mais considerada quando se estuda aí essa neurofisiologia do comportamento alimentar. Enfim, né, a gente vai pensar então numa interação entre componentes homeostáticos e não homeostáticos, e toda essa ligação entre componentes homeostáticos e não homeostáticos, ela vai se dar via um processo cognitivo. Via processo cognitivo, né? Funcionamento, então, neural muito rico, né? Que vai, então, compreender também a nossa memória, a forma como a gente aprende sobre as coisas, sobre a comida e o comer, né, nesse caso, e o nosso estado atencional, estado de atenção também. Então, todos esses hormônios e neurotransmissores, né, ligados aos componentes não homeostáticos, eu dei, por exemplo, para vocês da colecistoquinina e da leptina, por exemplo,
eles interagem com esse componente aqui não homeostático, que é aquele ligado ao sistema de recompensa, né? Que tem a ligação com aquela ideia da atratividade que eu falei para vocês, né? Que é o componente motivacional. Essa ligação ela vai se dar via processo cognitivo, que envolve memória, aprendizado e atenção, né? E aí, só dando mais alguns exemplos para vocês, né? Então, o componente não homeostático, ele envolve, então, ele compreende, então, esse componente motivacional. Ele é estimulado por muitas coisas, como eu falei para vocês. Por contato social, por atenção, né? A curiosidade também estimula aqui esse sistema de recompensa, né? A comida estimula também, a música e assim por diante, né? Tudo ativa o sistema de recompensa, né? Tudo ativa o sistema de recompensa. E é isso aqui, na verdade, é um esquema né, desses autores, né, para resumir essa interação entre essas duas coisas. Então, quando eu penso aqui no sistema, nos controles homeostáticos, ou componente homeostático, né, então ele está ligado ao tecido adiposo, como eu falei para vocês, né, e aí a insulina vai estar muito ligada, a leptina vai estar muito ligada a isso, a insulina também, né, porque o tecido adiposo também está ligado à resistência ou não à insulina. Né, então, está tudo ligado aí ao tecido adiposo. Tudo isso aqui, então, é controle de longo prazo, como eu falei para vocês. Também temos os controles de curto prazo, né? Por exemplo, a CCK, a colecistoquinina que eu falei para vocês, né? Controle de curto prazo. Então, esses dois controles aqui fazem parte do componente homeostático, ou controle homeostático também, né? E esse controle homeostático, então, age numa região muito específica do cérebro, que é o hipotálamo, né? O hipotálamo. E regiões específicas do hipotálamo, tá? Por exemplo, lá o núcleo do trato solitário, enfim, coisas que a gente conversa depois oportunamente. Núcleo do trato solitário, ali a região do núcleo arqueado do cérebro, enfim, tem regiões específicas de atuação aí desse componente homeostático ou controle homeostático. Por outro lado, né, esse controle não homeostático, como eu falei para vocês, está ligado a essa nossa interação com o ambiente, né? E as recompensas, enfim, o componente motivacional, né, ligado aos nossos comportamentos na medida que a gente interage com o ambiente. E o que influencia esse componente não homeostático? Muitas coisas, né? Só colocando alguns exemplos aqui. Ansiedade, situações sociais, componente social vai ter um papel importantíssimo, né? Aprendizado, questões ligadas a questões hedônicas, né? Ligado ao prazer. O prazer, né? Também é uma recompensa. Né? Isso está envolvido em várias ações nossas. Enfim, uma coisa que interage com a outra. Né? Uma coisa que até sobrepõe, dependendo do caso, a outra. Né? Para que no final a gente tenha, então, os comportamentos alimentares. Então, essa rede vai funcionar de uma maneira muito integrada. Muito integrada. Né? Pensem no seguinte, então, você pode estar lá comendo ali com seus amigos, né? Aí parece uma pessoa ali que você quer agradar. Uma pessoa que você quer agradar ali naquela roda de conversa. E ali estava todo mundo comendo, por exemplo, batatinha frita. Né? E você acabou de chegar na mesa. Tudo um exemplo aqui. Quando você chegou na mesa, então apareceu essa pessoa que você queria agradar. E aí a batatinha estava lá para todo mundo comer. Só porque você viu essa pessoa, você não quis comer a batata frita, por exemplo. E imagine que você estava com fome, que você chegou lá no bar com fome, no restaurante, enfim. Por que você não comeu a batatinha frita se você tinha todos os sinais homeostáticos, né, naqueles controles que eu falei para vocês, para comer, né? Você passou bastante tempo sem comer, estava ali a batatinha, né? Por que você não comeu? Porque tem outras questões influenciando, né? No caso aí foi uma situação social importante. Era alguém ali que você queria agradar, né? Acabou influenciando, né? E isso caminha, né? Isso aí é processado por nós, por toda essa circuitaria que eu falei para vocês, neural. Né? Não é uma coisa sobrenatural, né? Tem aí uma base aí neurofisiológica por trás de tudo isso também, né? É como acontece todo esse processo de influência social. Então, assim, a gente vê que controle homeostático e não homeostático de apetite, eles têm uma circuitaria neural muito complexa por trás de tudo isso. E tudo isso se comunica. Né? Essa aqui é a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui. Um pouquinho sobre o sistema de recompensa, falando bem brevemente. Né? Ele, né, tem muita influência do que a gente chama de dicas do ambiente. Né? Dicas do ambiente ou mesmo gatilhos do ambiente, enfim. Esses gatilhos, o que são? Né? São ali coisas que estão inseridas no nosso ambiente e que funcionam como luzinhas que acendem na nossa cabeça, né? Luzinhas, metaforicamente falando, são
são ali, vocês podem entender como gatilho mesmo, que é uma maneira didática de entender, que lembram a gente de um comportamento e da consequência do comportamento. Na medida então que a gente tem esse sinal do ambiente, essa dica, a gente lembra de certos comportamentos. Então, quando você vê uma propaganda, quando você vê os outros comendo de uma determinada forma, enfim, tudo isso aí pode ser considerado dica do ambiente. Essas dicas são extremamente importantes para influenciar, então, esses componentes aí não homeostáticos, né? E aí, assim, tem uma discussão bem longa em relação a isso, né? Mas eu vou falar bem rapidinho aqui para vocês sobre como que isso pode acontecer. Então, assim, né? Por exemplo, quando a gente pensa no liking, né? No gostar da comida. Então, vejam só, esses componentes, liking, né? Gostar e o wanting, que é o querer, eles têm ações específicas lá no cérebro também. Tem regiões específicas que são sensibilizadas nessas situações aqui que eu vou apresentar para vocês. Então, assim, a comida, ela motiva a gente naturalmente, né? Porque tem o sabor, tem a questão do odor. Ela é naturalmente motivadora pra gente, a comida. Mas não é só isso que conta quando a gente vai escolher a comida. Outra coisa que conta são essas dicas do ambiente. E aqui eu tô pensando nesse liking, tá? Nesse liking que é esse gostar. Esse gostar, ele tá muito ligado a uma motivação geral ligada ao afeto que você sente em relação à comida. É muito ligado a esse componente de afeto, então. Então, assim, não basta a comida por si só ser motivadora, mas se for uma comida que você come ali com alguém que você gosta, isso torna-se mais motivador ainda, entende? Então, essa dica do ambiente, de que está todo mundo comendo, ou de que tem pessoas queridas ali comendo aquele negócio, né, aquela comida, seja lá qual for, me dá a ideia de que me estimula a querer comer aquela comida. Então, quando eu penso nesse gostar, eu tenho tanto componentes ligados à própria comida como ao ambiente, levando essa motivação para comer. E a gente diz que esse liking, esse gostar, pode ser uma fome que é aprendida. Você pode aprender, né, um afeto em relação a uma comida específica, por exemplo, a feijoada lá da sua mãe, né? Você tem dois componentes, então, não é só a feijoada em si, o alimento, né, o aspecto sensorial ali que está te levando a querer comer a feijoada, mas é tudo aquilo que ela lembra você, né? Esse componente a gente pode chamar do gostar. Se tem lembrança, tem uma coisa mais no tempo, né? Estendida no tempo. Enfim, aí isso aqui vai também repercutir em recompensas, enfim, prazer, né? Mas por dois componentes, não é só a comida que leva você a querer comer o que você come. Um outro componente também é o querer, né? O querer é uma dica do ambiente, mas de uma maneira muito imediata. Então, assim, a mesma coisa. A comida motiva a gente, mas ela pode estar associada também a uma dica do ambiente ligada a esse querer. O que é esse querer, né? Esse wanting. Por exemplo, você ter ali, você está numa mesa lá com seus amigos, e aí você chega lá e chega um pouco depois, aí você vê que tem um monte de chocolate, um monte de embalagem de chocolate aberta ali na mesa, né? E aí tem alguns chocolates ali, sobraram alguns. Só o fato de ter essa mensagem imediata na mesa, né, das embalagens abertas, pode ser que isso te estimule a querer comer o chocolate que estava na mesa ali, que tinha restado na mesa. Então, essa dica do ambiente, só que agora imediata, não é uma memória como o anterior, né? Um afeto, é uma coisa que é imediata, é uma dica ali, um gatilhozinho imediato no ambiente que pode levar você a querer comer mais aquele chocolate do que o próprio chocolate em si. Por quê? Porque todo mundo comeu. Qual que é o indicativo de que todo mundo comeu? Tinha umas embalagens ali na mesa, né? Esse indicativo ambiental aí imediato está mais ligado a essa ideia do querer, tá? Do querer imediato, do wanting. Isso aí mobiliza esse nosso sistema de recompensa também, né? Assim como o anterior, mas esse aqui também, isso aqui bem, de maneira bem destacada, né? Ele estimula lá a nossa dopamina e a gente então sente um prazer ao reproduzir aquele comportamento ali que estava sendo estimulado. Tudo bem? Então, assim, quando a gente tem uma situação disfuncional, tá? E aí não vou entrar nesses detalhes agora, mas se você tem uma situação disfuncional, a gente tem, então, associada a comida com essa dica do ambiente aqui, na imediata, a gente pode ter um comer que ele é mais exagerado, né? E isso aí depois pode ser um problema, né, eventual no futuro, né? Caso a pessoa passe por restrições contínuas da alimentação, ela vai ficar muito mais sensível a esse ambiente imediato, né? Por isso que a gente fala que as dietas restritivas acabam não sendo úteis. Por quê? Porque justamente elas ali potencializam, né, um fator ali ligado ao ambiente que pode levar você a comer, né? A privação, ela
ela depois ela representa uma necessidade muito grande de atender essa dopamina aqui que foi tão inibida, né, devido àquela pressão, devido àquele estresse da restrição alimentar. Então tem toda também uma explicação neurofisiológica para o fato de as dietas não serem úteis do ponto de vista de mudança de comportamento alimentar duradouro. Tudo bem? Então vejam que tudo isso aqui tem por trás a ideia da neurofisiologia do comportamento alimentar, né? Dentro dessas dicas do ambiente, a gente tem as influências sociais da alimentação, que são super importantes, e aí essas influências sociais, elas são um campo bastante relevante aí de estudo dentro dessa área de psicologia aplicada à escolha alimentar. É uma área muito dentro da psicologia social, né? A gente tem revisões sobre isso já, tem a Susan Higgs que estuda bastante isso, enfim, tem aqui uma meta-análise. Enfim, é uma área de estudo bastante interessante, né? É muito o tema que eu comecei a estudar desde o mestrado, né? Estava dentro lá da teoria que eu estudei e continuo agora no doutorado. Eu não falei as teorias para você porque não faz sentido agora, mas esse é justamente o tema que eu atuo bastante afinco aí hoje, né? Essa área de influências sociais da alimentação. Esse aqui foi o tema do meu mestrado, né? E eu investiguei justamente isso, influência desse componente social, né, na alimentação. E hoje no doutorado faço a mesma coisa. Beleza? O que a gente conclui então, fazendo reflexões finais? Então a gente entende então que comportamento alimentar é uma coisa multideterminada, tem várias determinações, né, várias causas para esses comportamentos. A gente precisa se ater, né, se envolver com essas questões, porque isso é fundamental para que a gente tanto saiba descrever melhor o que é comportamento alimentar, como saiba depois no final colocar lá em prática as abordagens que vão ajudar de fato o nosso cliente a mudar a realidade dele com relação à alimentação, né? E a fazer isso de maneira coerente, né, dentro da realidade dele. E aí a gente pensa na neurofisiologia do comportamento alimentar como algo que explica bastante a importância, né, que explica bastante essa realidade, né, de interação muito complexa entre o ambiente e a gente, né? Com o cérebro aí sob comando, né, sempre aí participando dessa interação. Tudo bem? Como eu falei para vocês, se quiserem me seguir lá nas redes sociais, me sigam, né? Tem aí meu Instagram e meu Twitter e a gente se vê por aí. Obrigado pela atenção de vocês. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê por aí então, nessas aulas aí de neurofisiologia do comportamento alimentar. Tchau, tchau.